E aí, pessoas, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, na aula anterior, a gente pôde observar que, após o movimento constitucionalista de 1932, Vargas tomou uma série de iniciativas buscando amenizar o confronto com as elites regionais que resistiam à sua política, em especial a elite de São Paulo. Cedendo às pressões que se iniciaram no movimento de 1932, Vargas convocou eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em maio de 1933. Depois de longos debates entre os constituintes, a Constituição foi finalmente promulgada. A Constituição de 1934 foi uma consequência direta da Revolução Constitucionalista de 1932. Com o fim da Revolução, a questão do regime político veio à tona, forçando desta forma as eleições para a Assembleia Constituinte em maio de 1933, que aprovou a nova Constituição, substituindo a Constituição de 1891. O objetivo da Constituição de 1934 era o de melhorar as condições de vida da grande maioria dos brasileiros, criando leis sobre educação, trabalho, saúde e cultura, ampliando assim o direito de cidadania dos brasileiros, possibilitando a grande fatia da população que até então era marginalizada do processo político do Brasil participar então desse processo eleitoral. Dentre as principais disposições contidas na Constituição de 1934, algumas delas já instituídas por leis anteriores. Destacavam-se a dissociação, a separação dos poderes com a independência do Executivo, Legislativo e Judiciário, ou seja, a eleição dos candidatos aos poderes executivo e legislativo seria feita por meio do voto secreto. A Justiça Eleitoral, ela seria o órgão com a finalidade de zelar pelas eleições. Se vocês lembram, na Primeira República, exatamente na República Oligárquica, podemos ver que nessa época existiam várias fraudes eleitorais. Por exemplo, a falsificação de documentos, inscrição de pessoas falecidas como eleitoras, violações de urnas, contagens erradas de votos e etc. O direito de voto foi estendido às mulheres. Continuaram sem esse direito analfabetos, mendigos, militares até o posto de sargento, pessoas judicialmente declaradas sem direito políticos. Com relação aos direitos trabalhistas, esses direitos foram fundamentais pelos empregados, como salário mínimo, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias, férias anuais remuneradas e indenização na demissão sem justa causa, entre outras medidas. Também é importante salientar que foi proibido o trabalho de menores de 14 anos. Vargas também se preocupou com relação ao fator educação. Então, o direito de todos à educação e também tornou o Estado a obrigação e o ensino gratuito para o ensino primário e principalmente para o ensino de adultos. Só que tem uma característica muito importante que não está nesse slide, que é o nacionalismo econômico, ou seja, as riquezas naturais do país, como jazidas minerais e quedas d'água, capazes de gerar energia, ficaram sob a proteção do Estado brasileiro. Então, vou citar aqui um exemplo. Praias. As praias, elas pertencem à Marinha Brasileira.
Então, uma notícia ou outra, a gente acaba visualizando algumas reportagens de pessoas que compraram ilhas, praias, ou se não, algum terreno, e esse terreno acaba invadindo a limitação da área da marinha, que é a praia. Isso é ilegal. Por quê? Tudo o que é pertencente às Forças Armadas ou nacionalismo econômico, no caso aqui, as quedas d'água, que a água é um fator de geração de energia, tudo isso pertence ao Estado. Então, se pertence ao Estado, pertence a todos nós. Então, qual seria a importância das mulheres dentro da política? Nós sabemos hoje que a política ela é ainda um espaço dominado pelos homens. Então, nós vamos analisar que o debate durante a Constituição de 1891, ela vai inaugurar um período cercado de protestos encabeçados por mulheres que acreditavam que o voto seria o caminho da emancipação feminina. Apesar da primeira Constituição republicana pregar a igualdade entre os cidadãos, na prática, nós sabemos que isso não ocorreu. Até porque as mulheres, como as demais classes, não conquistaram os direitos políticos previstos na Constituição. A partir daí, a conscientização da mulher e de seu papel, além do mundo privado, foi gradativamente se espalhando entre as letradas, principalmente amparadas pelos jornais que, a partir do final do século XIX, começaram também a ser destinados a mulheres, como pautas femininas que incluíam apelo a maiores condições ao gênero. A modernização da sociedade brasileira, fruto do processo de industrialização, foi um fato de suma importância para que as ideias do processo e do progresso feminino se propagassem. Dado o contexto histórico, destacamos a figura de Leolinda de Figueiredo Dalstro. Ela foi precursora do movimento sufragista brasileiro, nascida em 1859. Leolinda não iniciou seus pleitos em prol dos direitos políticos das mulheres. Sua atuação inicial mais representativa se deu junto aos grupos indígenas no oeste do Brasil. Leolinda ganhou espaço pela imprensa diante de sua ousadia ao tentar pôr em prática seu projeto de alfabetização para os indígenas. Conhecida por seu temperamento forte, a mulher do diabo, como era chamada, se embrenhou Brasil afora em prol da causa indígena. No meio de seu caminho, deparou-se com dificuldades em participar efetivamente do mundo público e em colocar em prática seus projetos em ação. Leolinda, então, percebeu que não alcançaria seus objetivos se antes não lutasse pelos direitos políticos plenos das mulheres. Diante de tal cenário, Leolinda, em 1910, criou o primeiro partido feminino, Partido Republicano Feminino, em uma época em que a mulher não detinha nenhum direito político. O estatuto do partido, indo além do direito do voto, pretendia a emancipação e a independência da mulher, atribuindo às mulheres qualidades para o exercício da cidadania no mundo da política e do trabalho. E, em 1917, ela, com as suas estratégicas de conscientização e mobilização,
ela fez uma marcha pelas ruas do Rio de Janeiro com a participação de 90 mulheres. E somente em 1919 ela se candidatou ao cargo no Rio de Janeiro, mas a votação não foi muito expressiva e ela acabou não sendo eleita. E apenas em 1933 ela se candidatou ao cargo de deputada. Desse modo, o comportamento de Leolinda, podemos observar que ela fez com que fosse debatida a questão da participação feminina na vida política. Berta Maria Júlia Luz, cientista, líder feminista e política paulista, é uma das pioneiras da luta pelo voto feminino e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Em 1919, ela começa a se destacar na busca de igualdade de direitos jurídicos entre os sexos, ao se tornar a segunda mulher a ingressar no serviço público brasileiro. Já em 1936, ela assume uma cadeira de deputada na Câmara Federal. Durante seu mandato, defende a mudança da legislação referente ao trabalho da mulher e dos menores de idade, propondo a igualdade salarial, a licença de 3 meses para a gestante e a redução da jornada de trabalho, então de 13 horas para as 8 horas. Então, quem foi Carlota Pereira de Queiroz? Essa mulher ilustre, ela será a sua primeira atividade. Então, vocês irão pesquisar quem foi essa mulher importante durante a Era Vargas.